Presidente Lula, se nessa reunião bilateral vocês falaram sobre Fundo Amazônia, se há interesse da Finlândia em fazer parte, e te peço também, por gentileza, presidente, por essa oportunidade, para também, por favor, falar, se possível, sobre Zanin, o PIB e também a aprovação na Câmara da medida provisória de reestruturação dos ministérios, por favor. Olha, primeiro com relação ao Fundo da Amazônia. O Brasil não quer o Fundo Amazônia só para o Brasil. O Brasil quer um fundo que verdadeiramente ajude os países que ainda têm floresta a preservar sua floresta, mas que essa preservação da floresta significa a oportunidade de gerar emprego para os milhões de pessoas que moram nas florestas. Só no caso do Brasil, nós temos 28 milhões de pessoas que moram no estado do Amazonas. Além da quantidade de indígenas, além da quantidade de outras pessoas ribeirinhos que moram na Amazônia. Então o que nós precisamos ter em conta é o seguinte: a Amazônia precisa ser explorada, sobretudo a riqueza e a qualidade da sua biodiversidade. E para essas pesquisas nós vamos precisar de compartilhar, a possibilidade de todos os cientistas do mundo participarem dessa exploração, para que a gente possa saber se a gente pode tirar proveito para a indústria de fábrica, para a indústria de comércio e gerar um novo tipo de indústria na região. A preservação que nós temos que fazer na Amazônia é por necessidade do próprio Brasil e da responsabilidade que nós temos com a manutenção do planeta do jeito que ele é. Ou seja, nós já provamos que aqui no Brasil não precisa derrubar nenhuma árvore para plantar soja, para plantar milho, para plantar cana, para criar gado. Se nós quisermos aumentar a nossa produção agrícola, a nossa produção de criação de animais, nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser recuperadas e pode-se plantar o que quiser nesse país. Portanto, é uma questão não apenas de proibição, mas uma questão de conscientização de que uma árvore em pé vale muito mais do que uma árvore derrubada. E também criar a consciência que nenhum cidadão, por mais rico que ele seja, ele tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos de vida, que pertence à humanidade, para fazer cadeira, para fazer cama, para fazer guarda-roupa. Ele, se quiser construir móveis, ao invés de cortar uma madeira da natureza, ele que planta uma floresta. Ele pode plantar mogno, pode plantar jacarandá, pode plantar o que ele quiser, e quando crescer ele corta dele. Mas aquilo que é da natureza, que é de todos, é preciso que a gente tenha consciência que o que é de todos não pode ser aproveitado por um. Então, nós vamos brigar. É importante que a gente deixe de falar em 100 bilhões de dólares do Fundo Amazônia, em 100 milhões de dólares para os países em desenvolvimento, e esses 100 bilhões de dólares nunca aparecem. Nunca aparecem. Eu estou ouvindo isso desde 2009. Já fazem 14 anos que eu estou ouvindo isso. Então é preciso sair da teoria do discurso e começar a regular como é que esse dinheiro vai ser repartido, como é que ele vai ser investido, quem é que vai receber esse dinheiro. E para isso nós precisamos mudar a governança global. Nós não poderemos continuar com os 5 membros como membros efetivos da ONU, pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial, pessoas que se constituíram nos conselhos principais da ONU, ou seja, porque a geopolítica mudou. Mudou. A pergunta é o seguinte: por que um país como o Brasil não está no Conselho de Segurança? Por que um país como a Índia não está no Conselho de Segurança? Por que uma Nigéria, que tem 140 milhões de habitantes, não está no Conselho de Segurança? Por que a África do Sul não está no Conselho de Segurança? O Egito, uma Alemanha, por que não pode estar? São os países grandes, uma Indonésia. E também é preciso acabar com o direito de veto. Não sei se vocês perceberam,
As últimas 3 guerras que nós tivemos, as 3 foram feitas por membros do Conselho de Segurança e ninguém pediu autorização ao Conselho de Segurança. Foi os Estados Unidos com o Iraque, foi a França e a Inglaterra com a Líbia e agora a Rússia com a Ucrânia. Ninguém pediu. Então é preciso que a gente fortaleça essa governança global para que a ONU volte a ter moral, representatividade e, eu diria, força para fazer com que seja cumprido as decisões multilaterais que a gente toma. Por último, a questão da aprovação ontem. Olha, nós temos um problema que quando a gente fala demais, a gente pode queimar a língua. E ontem eu fiquei surpreso como a votação de ontem foi tratada. Inúmeros meios de comunicação passaram para a sociedade a ideia que o governo estava destruído, que o governo iria ser massacrado, que o Congresso não ia aprovar. Quando chegou a partir das 6 horas da tarde, todos aqueles que falaram do massacre, da destruição, começaram a falar da vitória do governo. Porque é preciso compreender a natureza da política. A política não é uma ciência exata, sabe, como 2 mais 2. A ciência, ela muda de acordo com a discussão, ela muda de acordo com, sabe, o comportamento dos partidos políticos. E foi isso que aconteceu ontem. Nós conseguimos aprovar a organização do governo com muito mais votos do que a gente esperava. E será assim em outras votações, porque nós, nesse governo, respeitamos o Congresso Nacional e achamos que o Congresso Nacional não pode ser submisso ao governo. Ele não tem obrigação de aprovar o que eu quero. Ele tem obrigação de aprovar aquilo que eles também entendem que deva ser aprovado. Da mesma forma que um presidente assina uma medida provisória, um deputado pode querer fazer uma emenda, um partido pode querer fazer uma emenda, e nem sempre eles estão errados. Portanto, para mim foi muito interessante, muito importante, e isso é o que vai acontecer durante todo o meu mandato. A terceira coisa, o Zanin. Você já esperava que eu indicasse o Zanin? Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte.